Admitindo todo mundo. Admitindo todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Luzinha tá boa, a cara tá de sempre. Vocês estão bem? Tudo bem, Bruno? Prazer. Prazer, boa noite. Boa noite. Olá, Daniele. Daniele é Dani, não é? Acho que é. Aí chegar mais gente aqui, eu só tava fazendo a chamada das últimas almas. Vocês receberam por e-mail, receberam lá minhas confirmações, certo? Tá bom. Então tá bonito. Então o pessoal chegando mesmo. Vou fazendo aqui os ajustes, os finais, pra gente poder começar. Renan já tá com a lista do Império Romano e Romanização preparada pra mim, pra ver se eu já consigo matar bem aí. Tava preparado pra pra terça-feira e não rolou. Aí eu já esqueci tudo que eu queria falar. Tá bom. Acho que agora tá com todo mundo com os materiais. Estão chegando. Edilamara. Beleza. Olá, Edilmara. Edilamara não. Edilmara. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Boa professor? noite. Tudo tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite. Quem quiser ficar com a câmera aberta, para mim é sempre muito mais legal, porque a reação do rosto me dá uma referência muito legal, muito boa. Às vezes não rola, e eu juro que entendo, mas quem puder, assim, porque para o professor trabalhar a imagem é sempre uma coisa que é muito importante, tá? Vou iniciar a gravação, para que depois vocês tenham bonitinho. Dessa vez não iniciei antes da hora, não. Iniciei a outra aula antes da hora, ficou um tempão sem ali o início. Vamos lá. Não tem problema não, Dani. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. O importante é a gente estar aqui. O importante é a gente estar aqui, eu tô ouvindo. Olá, meus caros. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança, mais uma vez, nessa sequência dos cursos de férias que a gente está tocando. Eu tenho muita alegria em alguns assuntos, em trabalhar alguns assuntos. Tem alguns assuntos que eu já pesquisei por um momento, tem alguns assuntos que sempre foram áreas de interesse. E o Império Romano, eu devo admitir para vocês, eu tô mais acostumado a acabar com ele do que começar ele. Minha grande vibe é sempre trabalhar o fim do Império Romano, século V. Mas eu dou aula de História Antiga Ocidental, eu dou aula de Império Romano aqui na UERJ. Nossa Senhora, há tempos imemoriais. A minha primeira turma de História do Império Romano foi no ano de 2006. Já fazem 21 anos que eu tô nessa brincadeira e sempre foi um curso que eu gosto muito. Eu já dei essa disciplina nas minhas cadeiras na UERJ, eu já dei essa disciplina nas minhas cadeiras na Estácio. A minha orientadora trabalha... Olá, Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Acho que o Marcelo está se ajeitando ali. Então, é para mim, de verdade, uma maneira. Existem várias maneiras da gente dar aula de Império Romano. Várias maneiras da gente dar aula de Império Romano. Existe um material muito clássico sobre o Império Romano, na verdade sobre vários impérios, que é de um autor chamado Mário Curtis Giordani. Vocês já ouviram falar desse autor? O Giordani, ele faz a leitura mais clássica que vocês puderem imaginar de como abordar o Império Romano. Aquela coisa de, vamos agora falar da família no Império Romano, vamos falar da cultura no Império Romano, vamos falar que era uma coisa muito comum nos manuais clássicos que a gente experimentava e que a gente tocava. Eu, particularmente, eu tenho um jeito um pouco diferente de dar essa aula e de trabalhar com a própria figura do Império Romano. Acho que aqui todos já esbarraram comigo, já foram meus alunos em EAD ou presencial em algum lugar, não já? Já, Bruno? Já? Daniele, Marcelo, acho que sim também. Quem já foi meu aluno sabe, eu sou pouquíssimo factualista.
Eu sou pouquíssimo voltado à ideia da gente botar aquela sequência, primeiro, segundo, terceiro. Eu acredito que o factual a gente pode trabalhar, a gente pode buscar, Anastácio, a gente pode buscar, a gente pode trabalhar, a gente pode construir, mas o factual, ele normalmente, ele é muito legal para a gente contar e ele é menos efetivo para a gente pensar. Eu acredito de verdade, salve Marcelo, eu acredito de verdade que história não é o exercício de contar e narrar detalhes sobre o tempo, dia, hora, local, aquilo que a gente traz uma tradição muito grande. Eu acredito de verdade que o exercício máximo da história, o exercício máximo do historiador é entender que o homem se relaciona com o tempo. E quando ele vai compreendendo o tempo e compreendendo os discursos que se relacionam com o tempo, ele se entende muito melhor com as suas próprias relações de poder. Ele se entende muito melhor com as suas próprias relações históricas. O Império Romano nunca morreu. Se eu falo isso para vocês, o que vocês acham de uma afirmação como essa? Que eu tô maluco, certo? Não, eu acostumei já. Já acostumou? Olha o poder da reação, Bruno. Você claramente recebeu a informação, falei, cara, ele vai para onde agora? O que ele vai aí? E é isso que eu quero mesmo. Quando eu digo que o Império Romano nunca morreu, é porque o Império Romano ele é uma ideia. Muito mais do que necessariamente um processo histórico de um determinado período, o Império Romano, assim como uma série de outros conceitos, ele é um conceito histórico, ele se tornou uma ideia. E quando o Império Romano ele se torna uma ideia, a primeira coisa que eu preciso pensar é se história é a relação do homem no tempo, se esse conceito não é perdido, se as pessoas, mesmo com conhecimentos baixíssimos sobre história, ainda têm no imaginário, ainda se percebem, ainda tem como presença no seu imaginário a existência do Império Romano, cara, isso significa alguma coisa. Isso significa um traço que me chama muita atenção. Deixa eu tentar resgatar eu vou botar uma coisinha para vocês verem como o Império Romano nunca morreu, e aí eu vou tentar resgatar uma alminha que está perdido, não conseguindo entrar aqui. Para quem não está tão acostumado, eu vou sempre utilizar um mapa ou algum material, vou utilizar um vídeo de YouTube, eu compartilho alguns segundinhos com vocês. E tem várias maneiras da gente comprovar que o Império Romano não morreu nesse nosso imaginário. E aí eu quero utilizar uma das que eu mais gosto. Eu uso isso muito nos meus materiais. Oi gente, eu me chamo Isadora. Vamos lá, compartilhando com som. E eu vim aqui para falar um pouquinho de como compartilhar com o meu som. crescimento acadêmico durante todo esse tempo. E me Janela. ajudaram muito a conciliar Pula os agora o estudos. intervalo. Amor, entra no Instagram, a menina chamada FM, diz que a aula começou, se ela conseguiu entrar, que eu tô esperando ela. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be. And it will be so. Hold the line. Stay with me. If you find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face, do not be troubled. For you are in Elysium. And you're already dead. Brothers, what we do in life echoes in eternity.
Você me ouviu, amor? Oi? Mandei por e-mail e acho que eu colei aí também. Se eu não colei, encaminha pra ela. O link da aula tá lá no grupo. Divertido, mas não é o momento. Essa batalha existiu. É uma batalha em que o Marco Aurélio ele vai vencer. Não é as vésperas da morte dele, isso é coisa do filme, mas é uma batalha que o Marco Aurélio vai vencer. Tá me ouvindo bem, Marcelo? Tranquilo? Eu vi ajeitando o fone e falei assim, ih, rapaz, deu ruim ali. É uma batalha que o Marco Aurélio ele vai vencer, é consagrado sobre a ideia dele ter vencido alguns grupos bárbaros nas fronteiras romanas do Limes, mas não é um filme antigo. É um filme relativamente recente. Aliás, teve uma continuação recente. Um dos filmes com maior número de Oscars até bem pouco tempo atrás era uma representação fílmica do Império Romano de um filme chamado Ben-Hur. Mais do que isso. Quando você, por exemplo, discute aspectos do trumpismo e as características do governo Trump, muitas vezes se discute ou se coloca um velho conceito que já foi utilizado muitas vezes por ingleses, por franceses e vários grupos, chamado imperialismo. O que a gente está utilizando essa palavra? A gente está pensando o quê? No Império Persa? No Império Islâmico? A gente está pensando nesse tal de Império Romano. Então, está relativamente claro que a ideia de Império Romano ela não morre. E essa ideia de Império Romano não morrer, dele fazer parte do imaginário ocidental, dele fazer parte de todo um conjunto de construções, podem ser utilizados como uma maneira extremamente positiva ou podem ser utilizadas para você gerar um sorriso ou uma piada. Exemplo. Agora ficou mais fácil dizer tchau pra saudade. Com a Guanabara você viaja no conforto da frota da melhor empresa do Brasil. A segunda... Asterix. Centauro. E dessa pequena aldeia, mas tenho mesmo que apresentá-los? Levante a mão quem aí na sala ainda não os conhece. Oh, entendo, está bem. Farei as apresentações. Esta grande tenda é o lar do indômito chefe da aldeia, o formidável Abracursix. Querida, por favor, querida, sou eu que deve ficar sobre esse escudo. Afinal, eu sou o chefe. Sem áudio não pode, poxa.
tô lá, crente que vocês estão assistindo um clássico do desenho infantil, vocês estão sem áudio? Não pode. Espera um pouco. Eu disse no ano 50 a.C. Certo, obrigado. No ano 50 a.C., toda a Gália era recoberta com uma impenetrável floresta onde a calma, a paz e quietude reinavam supremas. Júlio César, depois de muita luta feroz, tinha afinal conseguido conquistar a Gália e pretendia impor o cetro da civilização romana nesta sua última grande conquista. Sim, toda a Gália, agora conhecida como França, estava ocupada pelos romanos. Bem, nem toda ela. Pois em algum lugar em Armórica, uma pequena aldeia ainda resistia contra os invasores. Uma pequena aldeia cercada de legiões romanas. A brava gente dessa pequena aldeia, mas tenho mesmo que apresentá-los. Levante... Quem conhece a história de Asterix e Obelix? Deixa eu ver aqui se ela entrou. Ainda não. Quem conhece a história de Asterix e Obelix? Marcelo, Bruno, os novatos, tudo essa. Os mais jovenzinhos ainda. A Edilmara, Renato adora. Daniele nunca assistiu. Absolutamente normal, é assim mesmo. Asterix e Obelix é um desenho clássico. Ele foi construído a partir de um olhar francês de crítica ao Império Romano. Essa pequena vila resiste, ela tem uma figura chamada Obelix, que caiu dentro de um pote de uma poção mágica que eles mantinham e que Júlio César fazia de tudo e não conseguia conquistar. Vocês verem o desenho, vocês vão ver que Júlio César vai ser zoado de todas as maneiras, de todas as críticas. De novo, é um desenho, uma história que me remete a anos atrás, não, é século XX, um desenho, uma história em quadrinhos transformada em filme, utilizada dentro de uma série de questões. O Império Romano nunca morreu. Assim como ele passa a existir muito antes de existir o próprio Império Romano. O Império Romano existe muito antes de existir o próprio Império Romano. Quando você passa a entender um pouco sobre isso, tudo vai começar a ficar mais claro e vocês vão entender por que esse curso tem esse olhar um pouquinho diferente, dessa maneira um pouquinho de entender sobre essas relações. Deixa eu começar com algumas perguntas que para mim são importantes de responder. Quem aqui acha ou domina ou conhece bem o Império Romano, como se formou, conhece a parte da historinha do Império Romano, da história de Roma? Quem tá assim, não, Rainha, eu vim porque eu gosto, eu já conheço bem, queria entender melhor? Eu conheço, mas gostaria de entender mais. Rômulo, isso. E esses estão lá atrás, eles estão lá na monarquia, mas são eles também. O resto não vai dizer, né? Aquela divisão clássica de república, império, fora o mito fundador, essa coisa toda aí. Mas eu passei a entender recentemente, porque o conceito que eu tinha era aquele de terminou lá com a invasão dos bárbaros em 473, aquela coisa bem superficial, né? Entendi. O que a gente entendia era isso. Sim, sim. Eu não sei vocês, mas na minha escola, gosto, leio bastante, mas quero conhecer mais. Acho que conheço o básico da leitura atual da faculdade. É isso. Cara, leitura de graduação, todos vocês precisam entender isso. Graduação é chave. Graduação não é fim. É vocês que se aprofundam, que se especializam e que vão buscando os outros conhecimentos para a gente trabalhar. Excelente, muito bom. Eu acho que a gente, para poder entender o que é Império Romano e o trabalho sobre o Império Romano, a gente primeiro precisa entender essa base que o Renan estava colocando e que a Adriana estava colocando. O Império Romano, ele teoricamente é o momento mais emblemático daquilo que a gente normalmente conhece como domínio romano, organização romana.
dentro da nossa cabeça e do nosso imaginário, ele é a grande estrutura e poderosa de poder. E isso tem vários motivos. Um dos motivos é religioso. Se você pega, por exemplo, e você pega as passagens bíblicas da relação com os romanos, ainda que as vitórias militares tenham se consolidado em meio a essa transição da República para o Principado, ela tem uma figura notória dentro desses grupos e que ali vai estar. Então, ainda que os irmãos macabeus tenham sido aqueles que tenham perdido, de fato, a liderança ali e vendo o domínio romano estar sendo estabelecido, em boa parte do processo, o que a gente passa a considerar é que o Império Romano ele era uma força impossível, dominante, o maior império de todos os tempos, e não é fato. E a gente precisa começar a trabalhar sobre isso. E aí eu vou de propósito lá no mito fundador. Primeira coisa, mito é verdade? Sim ou não? Não. Mas mito é mentira? Também não. O mito é uma tentativa, é uma construção de explicação e que de alguma maneira passa a fazer parte da identidade de um determinado coletivo. A construção mítica... Fala, Renan. O som. Dê-me o som. Vou trazer uma discussão, só para não ficar muito no campo filosófico, você pode me cortar e seguir direto. Relaxa. A importância do mito fundador. Na verdade, aqui eu vi um vídeo da Lúcia Helena Galvão falando sobre o livro A Cidade Antiga. E ela começa a discutir a questão do mito fundador e quanto ele foi importante para a consolidação do povo, até da ideia de Roma, daquela ideia da romanização, de civilizar, que a gente entende depois naquele texto que você falou. E assim, ela traz uma questão que para nós, por que nós não temos o nosso mito? Por que hoje em dia o povo, em geral, importa os mitos de outras pessoas? E outra ainda, por que a gente aprende, isso aí já sou eu que estou falando, pelo menos no meu tempo de escola foi assim, o Brasil é fundado pelos degenerados, só vem para aqui ladrão e etc. Isso aí para uma sociedade não tem acréscimo nenhum. Ainda que isso fosse um fato histórico, eu jamais ensinaria isso, porque que nação que você vai construir a partir de um mito? Que nós fomos colonizados por degenerados e bandidos, entendeu? Entendi. Vamos lá. Todo discurso busca criar uma legitimidade. Essa legitimidade pode ser uma legitimidade afirmativa, pode ser uma legitimidade negativa. Ao longo da história do Brasil, essa história já mudou muitas vezes. E tudo depende dos grupos que estão discutindo, contando, trabalhando, discutindo. Por exemplo, eu nunca, dando aula de história do Brasil, e não por uma questão de nacionalismo, por uma questão de intelectualidade, é um equívoco compreender que para as colônias iam os degenerados. Pelo contrário, a ideia era que justamente você quisesse atrair senhores para que senhores pudessem atrair mais gente. A figura do degradado muitas vezes era um prisioneiro político e não era alguém que botaria em risco o próprio navio. Não à toa eles muitas vezes conseguiam fazer relações aqui com o João Ramalho, com o Caramuru. Então, o Diogo, você tem alguns elementos que elas precisam entender. Agora, de onde vêm esses mitos? Os mitos vêm da própria capacidade, muitas vezes, das histórias serem contadas. Quando eu vou ter o IHGB contando a história do Brasil de um determinado jeito, baseado em Frei Vicente Salvador, quando eu vou ter o Sérgio Buarque de Holanda trabalhando com a história do Brasil dentro de um olhar mais de uma história de análise, dentro de uma outra concepção, essas leituras vão mudar. Os mitos de fundação, normalmente, eles buscam dar algum elemento de triunfalismo ao valor. Eu diria para você que o mito de formação brasileira não está nessa falácia contada. Ela, pelo contrário, ela está bem documentada e bem trabalhada, mitologicamente falando,
no material que todos nós conhecemos, chamado Lusíadas. A ideia da verve português e do homem português que vence os mares, vence o próprio Leviatã. Este é o mito de formação brasileira. Ele é um mito tão importante que dentro da construção, quando o Brasil assina em 1825 o acordo com Portugal, uma das exigências é que o documento original fique. É que ele tinha vindo com a família real. Ele tem cópias no Real Gabinete Português e ele tem cópias na Biblioteca Nacional. Só para que você tenha uma ideia de que a construção mítica ela é uma tentativa de explicar. E a tentativa de explicar, ela muitas vezes vai precisar ser enfrentada. O que é feito sobre o Império Romano? O Império Romano é maravilhoso, fantástico, lindo. O que os franceses fazem com os gauleses? Desculpa, eram nada. Tem toda uma questão geográfica aí. Hitler fez isso com os germânicos. Hitler vai transformar a leitura que a gente tem, por exemplo, de invasões bárbaras em uma vitória dos germânicos, da superioridade dos grupos germânicos contra aqueles grupos locais. Você consegue entender que tem um jogo de poder sendo associado aqui? E que esse jogo de poder que está sendo associado, ele impacta o mito. Ele impacta a história como ela vai ser contada. A história do Império Romano, por exemplo, quando ela me remete a Rômulo e Remo, eu não devo imaginar em hipótese nenhuma dois jovens descendo rio abaixo, do qual uma loba os salva e amamenta, e pelo seu sangue sagrado eles vão conseguir fundar a cidade eterna. Eu gosto muito mais de trabalhar um elemento do mito que é muitas vezes menos discutido. A ideia de você criar a cidade sagrada. Roma constituída e pensada como uma cidade sagrada. E como é que no mito é contado que Roma é a cidade sagrada? Quando o Remo vai desafiar a ordem do irmão, pular dentro da cidade, e o irmão tinha dito que quem o fizesse era pena de morte, mesmo sendo irmão, a lei se sobrepõe ao sangue. Esta é a história que a base mitológica quer deixar muito clara. Então o mito, ele é uma construção de explicação. E dentro dessa condição de explicação, acaba sendo fundamental que a gente consiga perceber, trabalhar, discutir o que está sendo elaborado, organizado aqui. E fiquei rosa. Peraí. Volta. Então, consegue entender? E aí vamos continuar nessa vibe, vamos trabalhar com conceitos. Pedro, Adriana, Marcelo, vamos trabalhar um pouquinho sobre a lógica dos conceitos. O que é um conceito? O que a gente trabalha como conceito fundamental aqui? Primeiro, a ideia de que Roma é uma cidade sagrada me parece um conceito bastante claro aqui diante de nós. Se Roma é uma cidade sagrada, eu acho que eu preciso fazer um movimento importante antes. Eu preciso contar um pouquinho de uma história factual para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo. Para além dos movimentos que eu não vou voltar lá atrás, só relembrando, a ideia de que Roma é fundada, na verdade, por uma base etrusca, que vai ter uma série de disputas entre grupos da Latina e etruscos, não à toa vão manter sistemas políticos muito parecidos. Diante de um processo de organização de um sistema que se parece muito mais com o grego, que a gente chama de transição de um modelo de sociedade palaciana para um modelo de sociedade, de um modelo palaciano para um modelo de sociedade políade, ou um modelo de sociedade de conselhos ou de grupos. Você tem isso em praticamente todo o Mediterrâneo Ocidental. É a ideia de que você sai do conjunto de que algumas famílias ou alguns grupos eram dominantes em termos de decisões políticas e você passa a ter muito mais a ideia de conjuntos maiores de famílias organizando conselhos e tomando as suas decisões a partir desses conselhos. Isso vai acontecer na antiguidade em todo o Mediterrâneo Oriental. Isso vai acontecer entre os séculos 7 e 1, praticamente em todas as sociedades, mesmo o modelo persa,
que vai trabalhar com a figura das sátrápidas, que vai trabalhar com a figura dos núcleos locais, mas mantendo a autonomia das cidades, não vai criar mais um modelo palaciano, mas sim conselhos e administrações que transformam essas relações. As monarquias perdem força para o domínio e o papel desses conselhos. Roma não é diferente dentro dessa Constituição, mas tem alguns inimigos muito fortes. O principal deles é Cartago e o domínio ao sul. Todo o sul da Itália fazia parte da Grécia Magna. Rainha, desculpa, eu não sou bom de mapa, você tá falando, eu tô perdidinho. Espera aí que a gente resolve isso. Google Maps. Itália. Fechei. Abri, compartilhei. Estou utilizando um recorte que ainda é contemporâneo dentro da estrutura, mas só para poder facilitar. Se vocês forem observar o que eu estava falando, ele tem uma explicação que é assim, ó. Aqui no entorno entre Argélia e Tunis, você tinha um domínio da Cartaginense. Esse domínio de Cartago se estendia por toda a região do Maghreb até o sul da Península Ibérica. Você tinha grupos diversos de etruscos, ou que, como os romanos vão chamar depois de bárbaros, celtas, francos, e uma série de grupos para além dentro dessas regiões ao norte. E você tem, peraí que tá chegando gente, deixa eu deixar entrar, é o Alexandre, beleza? Tá faltando só uma colega que eu tô preocupado, que foi a que mais me perguntou se a aula tinha começado e agora que a aula começou eu não consigo chamar ela. Salve, Alexandre, seja bem-vindo. Estou mostrando Roma. Então, diante destas regiões aqui, você vai ter a Latina, essa região central da Península Itálica, mas você tem esse modelo de sociedade políade praticamente em todas essas regiões. O domínio, que a gente chama do domínio persa, tinha como base aqui o Irã, mas ele perpassava outras regiões. Uma região muito conhecida e muito trabalhada quando a gente fala em expansão romana está aqui. Eram os reinos já de Judá, Israel já tinha caído anteriormente. E você tinha essa conformação aqui. Então, toda essa área do Mediterrâneo, mesmo entre o Adriático, o Tirreno, toda ela era uma área que ela era fortemente marcada por esse modelo políade. Roma disputava com Cartago e com os gregos os domínios dentro dessas regiões. Roma, a partir do século 5 a.C., vai começar a ter uma série de disputas muito fortes e vai passar a constituir uma marinha, redistribuir a sua lógica de cidadania, passa a se organizar. E a partir, mesmo com Aníbal disputando e chegando, atacando a Itália aqui pelos Alpes, conseguindo cercar, você vai ver o general Cipriano, o africano, conseguindo vitórias e dominando essa região e expandindo a República Romana. Uma das principais características dessa República Romana é que ela constituía subcentros aonde ela passava, em um modelo parecido com o modelo que era estabelecido pelos persas. Enquanto era criado aqui pelos persas uma satrápida, os romanos criavam cidades romanas. E dentro dessas cidades romanas, eles tinham algumas características que eram absolutamente fantásticas. Por exemplo, a de fazer obras. Eles organizam e fazem uma série de obras dentro desse espaço. Isso vai ser algo que vai se consolidar aos poucos, mas vai fazer parte já entre o século II e o século I, antes da Era Comum, como uma coisa muito recorrente no mundo romano.
Outra característica que o mundo romano vai que, dependendo da cidade ou do ponto em que eles estabelecem, se tem uma maior resistência ou não, eles vão estar se organizando e colocando a figura de governadores, a figura de pretores, que vão estar dentro de uma função de administrar o exército local que está ali distribuído e colocado. A figura das legiões, ela não aparece dentro desse primeiro momento. Deixa eu botar a data que elas são criadas para falar exatamente para vocês. Data de criação. É um pouquinho mais tarde. Isso. As primeiras legiões romanas já vão ser do século III, e aí é porque elas vêm de uma reforma que vai ser feita dentro do mundo romano. As repúblicas trabalhavam com um princípio em que você normalmente trabalhava essa expansão, e essa expansão tinha uma dupla função. Cada novo território conquistado, vencemos Cartago, nos estabelecemos, e temos um território novo trabalhado. Eu tenho os grupos locais, que eu vou manter uma administração, e eles passam a fazer parte do mundo romano, e eu vou ter uma série de territórios que eu chamo de ager públicos. São territórios que vão estar sendo compreendidos como parte do domínio da república. Normalmente, eu mando a figura de senhores importantes que vão ter o papel de constituir localmente a figura de um exército. Muito se discute que dentro dessa formulação você estaria gerando uma mudança entre a figura dos paterfamilias, a figura daqueles sujeitos que vinham do modelo palaciano anterior, para um modelo de agentes diferentes que vão gerar, por exemplo, nomenclaturas que a gente reconhece de maneira muito comum entre patrícios e plebeus. Só que para além da categoria de patrícios e plebeus, além da categoria daqueles que são considerados cidadãos no primeiro momento versus que não são, depois aqueles que são considerados cidadãos de primeira classe para aqueles que não são, você vai ver uma série de revoltas, chamadas revoltas da plebe. Essas revoltas da plebe vão estar estabelecendo modelos importantes que vão estar sendo constituídos. O primeiro modelo da reforma da plebe é a criação da lei de 12 tábuas, em que você passa a garantir com que a legislação fosse escrita. Depois, você passa a ter a ideia de que a plebe precisava ter um representante dentro da figura da Casa dos Velhos. Quem fazia parte do concílio eram os velhos, era o senatus, e dentro da Casa dos Velhos você deveria ter esse membro do conselho que faria o papel de estar organizando e que teria um poder. A figura desse membro é chamado de tribuno. Rainha, tá muito rápido. O curso não é de história de Roma inteiro, o curso é de império. Eu tô entregando para chegar no império. Estão comigo? Todo mundo já ouviu falar dessa rapaziada aqui. Não tem ninguém é novo aqui nesse jogo aqui. Todo mundo já ouviu falar dessa rapaziada. Às vezes tá com aquela dúvida. Eita, rapaz, isso ali era para quem mesmo? Mas para onde? Populares, as guerras púnicas, foi aonde aí? A Guerras Púnicas, ela tá aqui, ó. Os populares versus os Optimus, não sei o que lá das quantas, parece Optimus. Optimates. Você que é o homem do... É Optimates, isso. Vamos lá. Ih, compartilhei o negócio errado, peraí. Deixa eu voltar aqui. Eu vou botar lá no mapa de novo, aí eu te mostro. Cadê o mapa? A ideia da família de Roma já veio daqui, então, né? Sim. Eu me atrevo a dizer que Roma nasce da ideia de família, tá? Essa noção da família romana, essa noção, os genos lá dos gregos e o paterfamilias e os patrícios
cara, eles são todos sequenciais em relação a essa transição. A gente fala muito dessa transição e o pessoal às vezes fica com a dúvida danada do que é sociedade palaciana para sociedade política ou para sociedade em que você divide essa estrutura de poder, mas de alguma maneira ela é parte do próprio sentido de organização. Então, ó, só para... Tradição, religião e autoridade, né? Isso. Aí é o SPQR, vou chegar lá nele. Assim, olha que coisa interessante. Quando ele vem enfiar essa região aqui, Renan, você está vencendo não toda a região. Você está vencendo, de fato, somente a figura daquelas lideranças políticas que representavam os cartaginenses. Da mesma forma, quando você consegue entrar e vencer em Atenas, você está vencendo a figura do poder e do governo ateniense. Você não está vencendo de maneira definitiva o domínio sobre essas regiões. Então, o que você passa a ter? Para além das disputas políticas, que normalmente são as grandes batalhas que a gente tem, os romanos vão ter que lidar com uma série de disputas que vão ser chamadas de maneira genérica, é um pré-bárbaro, né? De púnicos, ou guerras púnicas. Então são essas disputas que você vai ter no entorno da Birmânia, que você vai ter no entorno da própria Grécia. Para mim, o melhor exemplo é justamente esse pedacinho Grécia-Bulgária. Eu preciso lembrar que lá no século VIII, você vai ver Bulgarano dizendo que ele está fazendo a revolução dos verdadeiros gregos. Hoje a gente não consegue nem ter essa imagem de associação entre o búlgaro e o grego. A búlgaro vem de bulgarano, que era o líder, e o líder que se intitulava o líder dos gregos, frente à dominação romana, era um líder popular. Então as guerras púnicas são essa generalização que a gente acaba utilizando ali. Se for estender aqui, a gente vai acabar ficando mais... Vamos ficar na República. Vamos embora. E aí, quando a gente está chegando nas reformas, a gente precisa chegar numa disputa que para mim vai ser fundamental para a gente entender o que vai acontecer posteriormente. Que disputa é essa? É a disputa de Mário versus Sila. Que disputa é essa de Mário versus Sila? Quando você tem, ainda dentro da figura dos generais romanos, uma pressão sobre qual deveria ser a relação entre o Senado e a figura dos generais em campo. O debate de Mário versus Sila, você passa a entender melhor a figura do equites, a figura do líder militar, a figura dos cavaleiros. Essa figura do equites, essa figura do líder militar, ela acaba se tornando fundamental para que a gente consiga entender que lenta e continuamente os romanos foram constituindo aquilo que em algum momento tinha sido parte da sua expansão, a ideia do ager públicos, a ideia de você ter essa figura dos optimates, essa figura desse centro, dessa cabeça política, desse intelectual, versus uma figura que vai se tornando popular, poderosa, reconhecida, e mesmo antes da gente chegar no Principado, a gente já tem um ensaio muito claro disso. E que ensaio é esse? Estamos no ano de 88. E nesse ano de 88, você passa a ter uma proposta sendo estabelecida, da qual o general deve ser o responsável máximo pela guerra. Então, pagar os seus homens, entregar o bem em relação aos romanos, trabalhar com a estrutura política que estava ali colocada. Então você passa a trabalhar de maneira muito clara a ideia de que o general
ele deve ser o responsável. Isso tem um elemento positivo das guerras, do botim, do poder, quer dizer, um elemento positivo para o general. Mas isso tem um elemento negativo também para esse general. O pagamento dos impostos, o controle sobre o poder, a maneira como aquilo está organizado. Vamos relembrar que dentro da República Romana, você já tinha uma figura de força. A figura de você ter a possibilidade de um consulado, a estrutura de um consulado, você tem sempre duas figuras que são escolhidas para liderar durante um momento os senadores. No entanto, uma vez que você foi cônsul, você não se reelege. O consulado, ele termina tão logo o seu mandato termine. A única exceção cai quando Roma está diante de um quadro de guerra e você nomeia um dictator. E diante da nomeação de um dictator, você passa a trabalhar sobre a necessidade de que ele tenha um tempo limitado, é o bom e velho ditador, para que você tenha um tempo limitado e ele seja retirado do poder. Se ele não sai por bem, ele tem que ser saído. Pois bem, Mário vai propor as reformas políticas e Sila está em campo de batalha. Deixa eu receber a Fabiana. Olá, Fabiana. Estava preocupado já com você tentando te chamar de tudo que era jeito. Conseguimos aqui? Chegou bem? Ih, não deu certo. Entrou, mas não entrou. Fabiana? Tenta de novo. Ana. Daqui a pouco ela tenta de novo. Só um minutinho. Amor, fala pra Fabiana tentar de novo, que ela entrou e caiu, tá? Por favor. É porque ela tinha já me chamado, gente, desculpa essa interrupção, mas ela tinha já me chamado e eu tava preocupado que ela não tava conseguindo entrar. Aí agora ela entrou, mas acabou que não ficou. Mas tá ótimo. Não ficou porque eu digo que deve ter tido alguma intermitência. Então, diante das disputas políticas que a gente passa a perceber lá relacionada ao Senado romano, a reforma proposta por Mário vai impactar Sila no campo de batalha. Quando ela vai impactar Sila no campo de batalha, ele vai fazer uma guerra civil. Ele vai retomar armado contra Mário e contra as medidas que tinham sido tomadas ali naquele momento. Mário é deposto rapidamente, Sila vai se tornar dictator durante um momento, depois se retira da vida pública. Você diz assim, rainha, então acabou tudo bem, né? Não teve problema nenhum. Tá tudo resolvido, certo? Não. Isso expôs várias coisas. A primeira delas é o poder que esses equites, que esses senhores de batalha tinham começado a assumir. E aí eu vou para a parte dos conceitos, que para mim é muito importante para que a gente chegue no Império Romano com a clareza dos conceitos. Primeiro conceito, o que é romanização? Vai, quero ouvir vocês um pouquinho, não gosto de ficar só falando não. Transferência de cultura, para ser simplista. Mas a ideia que eu entendi pelo menos, é a capacidade de exercer hegemonia. Como é que ela consegue passar os conceitos do cidadão romano, ou de dizer assim, vem ser cidadão romano e absorver todas as minhas ideias, os costumes, a ideia de ser romano. Entendi. Isso não era negativo do ponto de vista da conquista, tanto que se fala em conquista por consentimento. Mas é uma troca cultural. Eu sei que é para além disso, mas é mais ou menos por aí também, né? É claro, tá ótimo. Eu gostei. Vamos dar uma arrumada nisso. Romanização, ela precisa ser compreendida como estratégia. O que significa ser compreendida como estratégia? No momento em que você faz... Olá, Fabiana, tudo bem?
Tudo bem, tô em trânsito aqui, mas tá tudo bem. Seja bem-vindo. Eu tava preocupado se você tinha... Ah, que desculpa. Eu tava preocupado se você não conseguia entrar. Vamos lá. Quando a gente trabalha com o princípio da romanização, eu tenho dois fatores, Renan, e isso é bem interessante. A primeira coisa é saber que para que haja uma cultura, para que exista uma cultura que seja capaz de dialogar com outros elementos culturais e que aquilo passe a ser um valor, é primeiro que aquele valor exista para aquela própria cultura. E esse é um fator que ele não é simples. Dizer que Roma conseguiu construir uma identidade romana, conhecendo todo esse histórico do passado, é uma coisa muito importante. E é um fato. Roma consegue, talvez, de uma maneira até mais forte que os gregos são mais famosos. Mas apesar de mais famosos, quando a gente estuda de perto a história dos gregos, a gente acaba percebendo que muito daquilo que a gente atribui a ser grego tem muito a ver com ser ateniense. No caso dos gregos, no caso efetivamente dos romanos, a gente passa a perceber que eles vão conseguir, de uma maneira muito estruturada, a constituir e organizar um princípio de uma identidade coletiva. Essa identidade passa por cores e formas de indumentária, passa pela questão de disseminação de determinados deuses, ela não nega a existência dos outros deuses, ela não trabalha a eliminação dos outros deuses, mas ela vai utilizar da figura da arte como elemento importante para essa disseminação. Ela vai criar um modus, ela vai criar um locus e ela vai criar um sentido citadino que vai ser muito interessante. A cidade romana, ela vai estar sempre organizada dentro daquela estrutura quando ela consegue uma conquista. Mesmo antes da revolta de Mário, de Sila e Mário, você consegue perceber que você tem o exército romano cada vez mais se especializando. O exército romano, ele vai ganhar algumas características que são muito importantes. Por exemplo, a figura da construção e do grupo dos engenheiros que vão antes e que vão constituir as estradas, melhorar o caminho, limpar. Isso faz com que o exército romano consiga avançar com muito mais velocidade. A ideia do treinamento de determinados grupos para que ele possa liderar os camponeses. É muito importante que a gente tenha clareza de que o exército romano não é todo profissional, muito pelo contrário. Mas aqueles soldados que servem na legião, aqueles sujeitos que fazem parte da legião, eles foram interessados no soldo, eles foram interessados nas vitórias. No soldo eu estou utilizando um nome genérico para a gente poder entender, nos pagamentos que eram dados a eles por lutarem, pelos benefícios que você tinha e que você conquistava da própria luta. Então, por exemplo, um número de pessoas a serem escravizadas eram mantidas para poderem ser vendidas e isso ser distribuído em termos de valor entre os soldados. Obviamente tinham hierarquias diferentes. Você passa a ter um serviço de metalurgia muito bem estruturado e que acompanhava as tropas e que mantinha a quantidade, gerando especialização de armas. O exército romano vai trabalhar com a linha de armas especializadas, com a questão de determinadas construções de indumentárias especializadas. O que eu falo sempre para meus alunos terem um cuidado? Como vocês viram nos filmes, como é que isso normalmente é apresentado? Parece que o exército romano é extremamente superior, é o único que tem essa constituição, essa organização, e que todo mundo está ali, está treinado e é muito forte. Não é. Não é. Boa parte das pessoas, boa parte dos grupos que estão ali estabelecidos são de camponeses, chamados por ocasião para disputar por ocasião, mas são liderados por esses grupos profissionais. Uma legião, normalmente, quando ela era enorme, ela não tinha um número superior que 2.000 pessoas. Quando ela era muito grande,
Vários grupos de legionários se fala em 500 pessoas, fala em 600 pessoas, o que dentro de uma lógica de um conflito maior, não é um número expressivo. Mas você passa a ter da figura desses sujeitos e dessa conquista a disseminação de ideais e organizações romanas. Por exemplo, a práticas de romanização para além dessa idealização, que é justa, mas que a gente tem que ter cuidado. Eu chego até a sua cidade, eu conquisto a sua cidade, eu trago seus filhos. Seus filhos vão ser educados em Roma, ou vão ser educados em uma cidade romana mais próxima. Vão receber e aprender a língua romana, vão ser educados como romanos, vão estar vivendo como romanos. Quando eles atingem determinada idade, eles voltam aos seus lugares de origem. Isso vai gerar com que eles voltem com o apoio romano, que vai gerar, entre outras coisas, um forte papel de reconhecimento. Um forte papel de que eles representam Roma, logo eles têm determinados poderes e a liderança política local vai dialogar e reconhecer Roma. Em contraponto, Roma também envia romanos, jovens romanos, filhos de nobres, grupos de soldados, muito jovens, para esses grupos, que passam a viver, se relacionar, casar, ser educados. O que permite que no retorno eles tenham domínio da língua, entender como é que funciona, como é que se trabalham esses elementos. Isso é uma estratégia de romanização. É a única? Não. Construção de vias e aquedutos, da mesma maneira que eu sou capaz de construir e trabalhar com a construção de estradas, eu faço a figura dos aquedutos. Rainha, eu nunca entendi esse negócio de construir aqueduto, coisa mais maluca. Uma das maiores dificuldades para organizar uma sociedade fora dos nossos modelos é você ter acesso à água. Quando você consegue levar a água para o centro de uma determinada região, dando a garantia do funcionamento daquela região e daquela cidade, é grandioso. É grandioso. Então, o trabalho relacionado a esses processos, eles abrem campos para a gente poder entender. Após a revolta de Mário e Sila, muito se discute sobre como você poderia ou deveria organizar a estrutura de poder e as manutenções do poder naquele momento. E os generais acabam aparecendo como as grandes figuras, os grandes nomes, aqueles que poderiam, de uma maneira definitiva, garantir com que houvesse uma paz, houvesse uma organização definitiva trabalhada ali. Logo depois dessa revolta, você passa a ter uma série de arranjos políticos, e esses arranjos políticos eles vão me levar até o ano de 60. Entre os anos de 80 e 60, antes da Era Comum, antes de Cristo, você teve alguns eventos importantes. Por exemplo, uma revolta inteira liderada por escravos, onde você precisava urgentemente agir contra aqueles domínios e aquela realidade que não poderia ficar de jeito nenhum. Isso vai fazer com que Pompeu se torne simplesmente um herói. Pergunta para vocês: um herói é uma coisa pouco importante? Parem para pensar sobre isso. Qual o papel de um herói? Um herói gera identidade? Um herói gera valor? Um herói gera? Qual o papel de um santo quando você vai falar no cristianismo? Ou qual o papel de um semideus quando você vai falar na tradição grega? Ou qual o papel? O herói. O herói é uma figura simbólica fundamental. E naquele momento, a figura dos generais acabavam se tornando e se constituindo como os verdadeiros heróis. Renan, esse herói
ele faz romanização também, repara, ele leva a romanização, ele troca, mas ele ao mesmo tempo ele vai reafirmar a identidade na própria Roma, contando os seus feitos, as suas vitórias, como Pompeu Magno fez, como Júlio César faz. Contando a história de Júlio César. Júlio César era um general sem tão grande expressão, que tinha uma influência relativamente grande, mas que ainda buscava uma ascensão. E essa ascensão começa a aparecer no momento em que Pompeu vai se casar com a filha de Júlio César. Júlio César, então, vai ter o seu exército, o seu grupo. Júlio César era líder de legião. Júlio César, então, vai ter como papel as disputas no mar Mediterrâneo e perde terrivelmente. Uma série de disputas contra piratas, contra miríades, perde. Mas, apoiado por Pompeu, tendo uma relação familiar ali estabelecida, não necessariamente pela família, mas pela ideia de uma manutenção, vai ganhar a oportunidade de iniciar um novo processo de expansão. Eu brinco sempre com essa imagem. Qual a área mais importante do Império Romano? Eita! Boa noite, tudo bom? Sou o professor Rodrigo Rainha. Se eu ficar aqui só falando sozinho, nem pensar. Pode falar comigo, Pedro, pode falar comigo, Marcelo. Qual é a área mais importante do Império Romano? Mediterrâneo? O Mediterrâneo. Mais do que Roma, Renan. Roma é uma cidade que depois é trocada, jogada no lixo, não tem problema. A área mais importante do mundo romano é o Mediterrâneo. A romanização tem como um dos seus efeitos mais importantes incluir os grupos diversos nas trocas romanas. Você sai de um arco comercial pequeno para um arco comercial maior a ser estabelecido. Roma cresce no entorno do Mediterrâneo. Mas peraí, você está falando de Júlio César. O que isso tem a ver? A romanização, Júlio César? Júlio César vai, para fazer a sua expansão, e vai ser posto como legionário, vai ser posto para poder fazer combate na área mais nobre do mundo romano. Júlio César, como Asterix e Obelix já me ensinou, vai combater na Gália. Regiões que hoje tem Holanda, Bélgica, França, vai combater aonde Roma não estava interessada. Rainha, que isso, rainha? É verdade. Só que tudo depende da história como você conta. O Bellum é um documento histórico produzido. Muita gente diz que o próprio Júlio César escreveu. Eu estou com a maior parte de historiadores, não acredito nisso. Acredito que era uma forma dele utilizar a história e eu contar essa história quase como fascículos, chegando em Roma, da história daquele grande herói. E Roma, que era a cidade sagrada, lembra que Roma era a cidade sagrada? Então, quando as tropas voltavam, elas desarmavam a beira do Rubicão e entravam em glória e triunfo. E como é que eles faziam, rainha, para reunir tanta gente? Tem um jeitinho que até hoje, até vocês, se fizerem isso, eu garanto que o pessoal vai aclamar vocês. Você enche uns sacos de dinheiro, mas moeda boa, mas nota bonita, e aí você vai em carro aberto só jogando dinheiro pro lado de fora, assim, ó. Tu vai ver como é que vai ser aclamado, aplaudido, vai ter um monte de gente te acompanhando. Era isso que era feito. Era distribuído pequenas doses, mas riquezas, para aquelas populações quando eles estavam entrando. Eram feitas festas, distribuídos banquetes. E isso era um elemento de poder. Então, notem, eu tenho a romanização de um lado como elemento de disseminação cultural romana, disseminação dos ideais romanos, disseminação do comércio romano, disseminação da língua romana, disseminação da arquitetura romana, mas eu tenho esse processo sendo valorizado dentro de Roma para que Roma passe a ter a figura desses grandes militares como seus grandes heróis.
Isso já era visto como a república de uma maneira perigosa. Chama a atenção aqui um filósofo dos mais importantes chamado Cícero, ou Cícero, em que ele afirma categoricamente: se nós não fizermos alguma coisa, quando você, mesmo antes você tem as reformas tentadas pelos irmãos, vai fugir deles, que a república é isso, e eles não conseguem, dizendo: olha, a Roma vai virar desses caras. Isso vai virar, a gente vai perder o controle para o poder e para o dinheiro e para as glórias e para as forças que eles estão assumindo. Júlio César vai estar se consolidando e conseguindo se reafirmar. Diante de uma crise, você vai ter uma nova conformação. Ao invés de você escolher dos cônsules, fica decidido que você vai criar uma figura intermediária entre o cônsul e o ditador. Essa figura intermediária é chamada de primeiro ou princeps. E vai ser criado a ideia de um principado. Para que você não tenha ninguém com força demais, você escolhe 3 figuras para comandar o principado. Cada uma delas deveria ter uma atuação mais destacada em uma área do mundo romano. Roma não deveria ser domínio, ou a Península Itálica, domínio de ninguém. E todas as decisões políticas deveriam ser remetidas ao Senado. Todo mundo bem comigo aqui com isso? Quando isso acontece, você vai ver um baita problema acontecendo. Desculpa uma engasgadinha aqui que já vai melhorar. Você passa a ter que Pompeu se junta com Crasso, simplesmente um homem mais rico de Roma, a figura imposta, figura importante dentro daquele momento, e eles simplesmente se reúnem e vão acusar no Senado Júlio César de estar tentando usurpar o poder, por não estar reconhecendo, por não estar... Júlio César é acusado de ser traidor. Segundo várias teorias da conspiração, o objetivo era que, quando isso fosse levantado, o tribuno da plebe pudesse se levantar e bloquear uma das funções possíveis do tribuno. E um dos tribunos da plebe que estavam presentes ali era ninguém mais, ninguém menos do que o principal homem de armas, Júlio César, também conhecido com o nome de Marco Antônio. Marco Antônio não veta. Suetônio, que é um escritor de péssima qualidade, mas faz um registro maravilhoso para esse momento, vai dizer que na verdade foi fruto da confusão, da balbúrdia, da bagunça que estava ali estabelecida. O certo é que Júlio César, ao receber a comunicação de que ele deveria se abandonar a legião e se entregar em Roma, começa uma marcha para Roma. Quando ele começa essa marcha para Roma, ele justamente chega até o ponto aonde existe a ordem. E notem que é tudo meio cinematográfico. É uma das preocupações de Júlio César: contar, trabalhar, criar as frases, disseminar. E aí vem a travessia do Rubicão, com o exército armado, Júlio César invadindo Roma. Alea jacta est, a sorte está lançada. Quer dizer, e agora? O que haverá? Haverá república depois disso? O que haverá? E aí vem, você tem Crasso e Pompeu fugindo. Crasso vai ser recapturado no primeiro momento em Carra, vai ter uma morte daquelas bem emblemáticas. Tem algumas teorias e alguns materiais que dizem por ele ser um homem mais rico.
teve ouro derretido, jogado em sua garganta para que pudesse. Pompeu vai ser caçado por Marco Antônio e principalmente pela figura do Júlio César. Pompeu vai buscar auxílio no Egito. O Egito sempre foi um principado muito controverso como principado. A autonomia egípcia sempre foi gritante. Era muito mais um quadro em que romanos de um lado alegavam que o Egito estava completamente sob controle e a documentação egípcia dizendo: quem? Manda onde? Que história é essa? E é absolutamente fantástico essa estrutura. Diante desse movimento, você encontra o Egito numa disputa de guerra civil. De um lado, houve um casamento entre Cleópatra e o irmão dela, o que não era incomum naquela região, e dentro desse casamento, o irmão usurpa o trono e Cleópatra perde o trono. Então, quando Júlio César vai perseguir Pompeu e vai tentar negociar para levar Pompeu, você passa a ter uma ação da onde eles começam a mediar. E Cleópatra se aproxima de Júlio César. Quando Cleópatra se aproxima de Júlio César, oferece acordo, oferece casamento, segundo os filmes que Elizabeth Taylor oferece muito mais, você passa a ter a ideia da beleza, de toda aquela coisa, você passa a ter o irmão tendo que dar alguma resposta. E a resposta era tudo que Júlio César não queria, porque ele sabia que poderia perder apoio. Pompeu é assassinado. Quando Pompeu ele é assassinado, Júlio César se vê no embate dos mais complicados. Vai, inclusive, ficar no Egito durante certo tempo, resolvendo essa situação, até que ele volta para Roma. Segundo Suetônio, na vida dos 12 Césares, depois eu vou disponibilizando, alguns dos materiais eu já mandei, Errocracia é ótimo. Depois de Suetônio, dentro da vida dos 12 Césares, segundo ele, César finge ter feito um segundo novo triunvirato. Escolhe duas figuras absolutamente inexpressivas, mas ele tenta reconstituir o Senado. Dá perdão a todos aqueles que fugiram. E vai ser o Senado, quase que numa morte cerimonial, com cada senador dando uma facada, e aí você vai ter aquela imagem do até tu, Brutus, porque era uma figura vinculada a ele, e assim, o príncipe, o primeiro César, o primeiro Caesar, o primeiro entendido como tal, acaba morto. Rainha, aqui já começa o Império Romano? Não. Este é o momento que a gente chama de transição entre a República e o Império. É o momento dos principados. E nesse momento dos principados, todos imaginaram que Marco Antônio, principal homem de Júlio César, principal força, principal estrutura, seria o grande nome. Mas Marco Antônio não contava com uma figura das mais políticas e das mais importantes da história que a gente vai contar. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Eu preciso de perguntas. Eu preciso de questões, eu preciso de ideias, Vamos lá, me ajuda aí. Eu sempre falo. É razoável dizer, você sempre falou de decadência, que o fim o início do Império, que para mim é com Júlio César, você já falou que é uma transição, a decadência da República, ou melhor, a queda da República já pode ser considerado o início dessa decadência? Não. E Júlio César surge ali como veio para evitar essa decadência ou adiar? Excelente. É razoável pensar assim ou não? Excelente. Não, e eu vou te explicar por quê. O que constitui a República Romana é a existência do Senado. E aí a gente tem uma questão. O Senado continua existindo mesmo durante o Império. E aí a gente precisa trabalhar e debater onde começa uma coisa e onde começa outra. O que era certo?
a principal e a mais proeminente figura política saía do Senado. Júlio César, Marco Antônio, Otávio, todos eles formalmente saem do Senado. Então, enquanto eu não tiver essa figura política sendo fora da estrutura senatorial e assumindo fora dessa estrutura senatorial, a gente tende a não entender a ruptura entre o modelo republicano e o modelo imperial. É uma questão que vai dizer, é questão técnica pra caramba. Eu falei, eu aceito que você fale isso. Mas a gente também toma muitas decisões pela técnica mesmo, para poder considerar ali de alguma forma. Mais questões, mais dúvidas, mais pontos, mais ideias. Terceira Roma, terceiro Reich, tem alguma coisa. Não, isso aí é bem interessante, mas é engraçado que os Reichs que se faz referência são do Sacro Império, porque a ideia de associar direta a Roma, ela é considerada, ela é entendida como um processo de negação. Associar ao germânico era mais importante. Quem faz a Roma e vai falar da Nova Roma e usar a Nova Roma é Mussolini. Mussolini é tudo Nova Roma. É tudo Nova Roma. A ideia de utilizar, a ideia de chegar na cidade pela Ápia Antiga, a ideia das procissões começar pelo Rubicão. Cara, assim, é um grito, a Segunda Guerra Mundial é um grito que o Império Romano não acabou. Cara, a maneira como o Estádio Olímpico é representado em Berlim é coisa de louco. É um grito para você dizer assim, cara, tem um discurso que é recorrente, que está trabalhado aqui e que é parte do debate que a gente está colocando. É uma parte importante desse debate. Bruno, pergunta alguma coisa para mim. Tire uma dúvida, discorde de alguma coisa, por favor. Não, são dúvidas bobas. Júlio César tinha algum parentesco com Mário, não tinha? É uma questão controversa. Eu adoro essa questão. Existe em Roma uma coisa chamada adoptio. Adoptio significa que você não necessariamente é membro de uma família, mas você pode ser adotado por uma família como uma forma de dizer que você é um protegido, que você faz parte daquele grupo, faz parte daquele núcleo, faz parte daquele clã. Há uma discussão sim que o Júlio César faz parte daquele clã, não necessariamente sendo um familiar. Peraí, esse conceito de adoção não foi usado na transferência de império para não ser tão hereditário? Às vezes você indicava alguém que era melhor, é outra coisa? O adoptio também servia para isso, mas ele servia para um monte de coisa. Renan, tem registro de alguém que era mais novo adotando alguém que era mais velho que ele. Eu acho fantástico. Eu não adotei um avô. Olha que coisa maravilhosa. Assim, é uma concepção muito interessante. Então, não, é uma medida política, com certeza. É uma medida política que vai ser utilizada depois pelos imperadores, com certeza. Mas, dependendo da dinastia, sequer a passagem era hereditária. Você nem tinha o adoptio. Então, tinha uma variação recorrente ali. Renato, pergunta para mim. Não me decepcione. Vamos lá, vai digitar? Marcelo, pergunta para mim. Marcelo não é meu irmão. Pergunta para mim. Tudo bem, professor? O senhor falou que o Império Romano ele nunca acabou, correto? Correto. Então nós podemos dizer que o Império Romano, assim como a Igreja, ele se transformou, ele se através da história para não morrer? Excelente questão. Eu inverteria a lógica. Não é que o Império Romano ele não morre porque não quis morrer. Oi? Ele se adaptou. Ele nem se adapta. Ele é uma ideia. Os outros usam ele. É como se ele fosse uma memória recorrente. Vou utilizar o bom e velho Marx, tá? Tem um livro chamado
O 18 Brumário. E nesse livro, ele fala que a história acontece duas vezes. Uma como evento e a outra como fantasma. É justamente uma maneira bem boba de explicar esse princípio. A história utiliza algo que aconteceu no passado para fazer um discurso contínuo. Sacou? Então, é bem essa estrutura. E Dilmara vai me fazer uma pergunta, estou aqui aguardando ansiosamente. Alexandre, pergunta para mim. Enquanto eu vou vendo ali a de Dilmara, a gente vai seguindo. Professor, vai pode ir. Só para ver se eu fazer uma síntese, para ver se eu estou conseguindo acompanhar. Muito dessa transformação parte da descredibilização da instituição Senado, e isso se dá muito pela construção heróica desses líderes que voltam das guerras e começam, vamos dizer assim, da liberdade poética aqui de falar que seria um populismo da época. Tem um nome, a gente chama de demagogia, que eles pegam o vocábulo grego para poder trabalhar. Sim, tem um debate sobre isso, sim. Existia uma crítica, Pedro, de que você já tinha a estrutura entrando em crise. Eu não gosto tanto dessa imagem, tá? Porque crise tem sempre. Tem sempre disputa de poder, tem sempre grupos colocando. O que é certo, e aí isso eu concordo, há uma mudança do viés das características políticas centrais. Há uma fortíssima mudança dos vieses das características centrais. Então a ideia de você estar mudando os mecanismos de poder para uma figura centralizada me parece uma tendência. E aí eu concordo com você. Você tem uma fragilidade de um lado e o crescimento e o fortalecimento da ideia de outro lado. Você passa a ter aquela estrutura pela maneira como ela procede, criticada, fragilizada, negada, e de um outro lado uma ascensão de modelos heróicos, de modelos de legitimidade, de modelos salvadores, em certo sentido. Aí estou sendo bem anacrônico, mas é só para a gente poder entender. Que é uma coisa muito usada pelo nazismo, por exemplo, né? O uso da propaganda e... A fala do Plutarco é perfeito, tá, Renan? É exatamente sobre isso. O Plutarco, ele é considerado um dos grandes autores a constituir essa figura desses heróis. Basta a gente pensar, por exemplo, que boa parte do que a gente ouve contar, do que a gente estuda não, mas do que a gente ouve contar sobre Alexandre foi Plutarco que escreveu. Ainda que eu tenha outros documentos, ele reorganiza e vai construir a ideia de que esse herói é anterior. E vai trabalhar de uma maneira... da Grécia, né? Isso! Não, os romanos... Os ideais civilizatórios da Grécia. Traz de novo. Os romanos utilizam os ideais da Grécia como forma de legitimidade de uma maneira indelével. É muito clara. Então, ainda que eu tenha em meio às disputas locais, as características locais, as fronteiras locais, eu passo a ter esse outro papel de olhar para os gregos e construir essa legitimidade. Isso também é romanização. Fala assim, rainha, não é romanização, está trazendo dos gregos, não. Eu me aproprio e passo a dizer que aquilo faz parte da minha cultura. É a romanização. A sequência que a gente vai ter dentro desse momento, ainda no Principado, vão ser as disputas e a busca de legitimidades por 3 caminhos diferentes. Lépido é uma figura lá da Península Ibérica, vai cair rapidamente, morre, não tem uma relação lá muito importante. E você tem a grande disputa entre Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio vai buscar o apoio legitimado de Cleópatra, ou melhor, o apoio do Egito, o apoio que de alguma maneira possa garantir a organização e o peso dele com essa estrutura. Por outro lado, você passa a ter na figura
de entender e trabalhar e disputar e organizar esses exércitos por um caminho completamente diferente. Então vamos lá, vamos entender sobre isso. Olha como é que funciona poder. Poder não está no polo. Todo poder está na relação. Então eu tinha 2 planos de poder. Plano número 1. Eu tenho as figuras diretamente relacionadas e tentando buscar o poder pela articulação política local. Poder número 2. Eu busco as forças, eu busco o lugar com maior rendimento, eu busco as terras que têm mais soldados para poder ganhar mais poder. O vitorioso é o articulador. O jovem sobrinho de Júlio César, Otávio Augusto, vai conseguir articular o poder de maneira fantástica. E aí vem um outro conceito que para mim o Paul Veyne ele arrebenta para poder construir. Paul Veyne é um dos grandes nomes estudiosos sobre o Império Romano, sobre as suas questões. Ele fala assim, a maior invenção romana é o imperador. Assim, não, pô, já temos outros impérios. Eu tenho o rei dos reis do Império Persa, eu tenho as figuras relativas ali aos celtas, eu tenho... Não. O que Otávio faz, segundo ele, é completamente diferente. Ele cria uma figura que não tem valor nenhum. Olha bem a imagem que o Paul Veyne cria. O imperador é uma invenção, ele não tem valor nenhum. Mas, ao mesmo tempo, ele é a solução, porque ele tem o valor de todos. O que faz Otávio Augusto? Em primeiro lugar, Otávio Augusto vai se tornar tribuno da plebe. De novo, Renan, olha lá. Otávio, num primeiro momento, está emergindo de dentro da estrutura senatorial. Ele vai estar no triunvirato emergindo de dentro da força senatorial. Ele vai se tornar um tribuno da plebe. Segundo, ele vai se eleger e ser constituído como Pontifex Maximus. Sabe o que é Pontifex Maximus? É o líder religioso. Ele vai se candidatar, vai buscar, vai ser legitimado e vai ser aclamado o líder religioso. Ele vai se candidatar a ser o senhor de armas e o protetor total de Roma. Magister Militus. Peraí, rainha. Ele pegou os 3 títulos e mais. Ele reúne a figura de ser o principal juiz, o líder religioso, o líder do Senado, o líder político. Quem ele era? Ele é o Emperor. Ele é o Imperatore. Ele é a figura que todas as forças concedem. Então o imperador não nasce. O imperador não nasce de uma estrutura onde você vai dizer o seguinte, não, está aclamado de uma grande vitória. Ele vai ter a grande vitória militar como Magister Militus, ele vai acusar Marco Antônio de traição. E aí ele vai conseguir o apoio de quem? Do irmão de Cleópatra, na verdade já não é o irmão, é o grupo sucessor de Cleópatra, que vão cercar ela e Marco Antônio. E aí, de novo, Elizabeth Taylor é a cobra que morde. Marco Antônio já era. E ele volta para Roma. Quando ele vai voltar para Roma, você acha que ele vai voltar para Roma devagar? Nossa, coitado dele, morreu. Não, faz uma enorme festa, com uma enorme distribuição de valores, com uma enorme... para dizer assim, o herói voltou. Ele reúne todas as categorias simbólicas e todas as categorias práticas do mundo romano, se tornando um imperador sem que ninguém diga que ele é imperador. Otávio, perdão. Quando você vai ter a associação do Augusto e da figura de como o Augusto vai ser representado, ela está diretamente relacionada a essa figura do Otávio. O Augustus, o escolhido de Deus. Quando você fala que eu sou o primeiro entre os homens, eu sou Deus, não. Mas entre os homens você é Deus.
eu vou criando lentamente o culto à divindade, lentamente eu crio o culto à divindade do imperador. Eu falei, pô, rainha já nasce pronto? Tá bem. Otávio Augusto teve uma série de problemas na organização e na estrutura. Ele não vai sair com um papel, por exemplo, que muita gente associa, sendo de fato o grande imperador, indiscutível, não. Ele vai ter que provar, e de uma maneira lenta e constante, como ele vai poder ser legitimado. No ano de 27, ele é aclamado Augusto. Rainha não era César? Os primeiros imperadores eram Augustos. No de 27 antes, ele vai ser aclamado. Ele vai governar até o ano 14. O que ele vai precisar fazer para poder estabelecer sobre isso? Ele vai pacificar as disputas políticas que estão acontecendo na Espanha, atual Península Ibérica, e na região dos Alpes. 2, ele vai trabalhar o tempo todo buscando a paz. Apesar de ser vitorioso em batalhas, ele busca acordos políticos. Gente, quando você faz acordos políticos de paz, diante de um momento em que você está vindo de 100 anos de conflitos, não dá a impressão de que aquilo ali chegou a um momento mais tranquilo? 3, rainha, não, mas espera aí. A gente tem aí no meio do caminho a história de Jesus. Pô, será que dá para eu considerar? Bom ponto. Vamos lá. Quando você pega mesmo as questões relacionadas ao conturbado espaço lá do mundo de Judá, você passa a entender que os romanos não têm uma postura, de maneira geral, de pleno domínio. É mantida uma liderança local junto com uma liderança romana que vão tentar estabelecer as práticas romanas, vão tentar evitar grandes conflitos. Quando você pega pouco depois, quando você está falando da morte de Jesus, você vai estar, por exemplo, discutindo como o mesmo texto vai estar dizendo. Roma tenta contornar, tenta fazer. Não, rainha, é um discurso histórico tradicional de culpabilização dos judeus. Ok, mas não é incomum esse tipo de postura dentro dos modelos romanos para evitar conflito. Não é porque ninguém é bonzinho, não. É para evitar conflitos mais densos dentro das suas áreas de proteção. Então, quando você pega essa figura, você passa a ter no entorno de todo aquele primeiro movimento uma preocupação muito grande de como você vai estar colocando. E aí o que a gente gosta? Ele vai ter a preocupação de casar? Vai ter a preocupação de casar. A filha dele era acusada de promiscuidade pela corte, que podia dar problema das disputas. Ele exila a filha dele. A figura ele manda escrever as histórias sobre como ele se torna Augusto. Res gester divi Auguste. É serviço completo. É dado de todos os elementos completinhos, aonde você tem ali aquela preocupação em trabalhar, em colocar, em estabelecer passo a passo, ordem a ordem, a maneira como ele vai estar colocando. Rainha, mas espera aí, ele vai ser substituído por quem? Aí, deixa eu dar acesso aqui. Ele vai ser substituído por quem? Augusto, ele é o primeiro herdeiro. Ele vai estar estabelecendo um modelo de valorização e disseminação do próprio culto do imperador, mas ele vai ter uma medida que precisamos chamar muito a atenção. Chama-se Pax Romana, ou a paz romana. Vocês já ouviram falar em paz romana? Olha o que é a paz romana. Deixa eu botar lá no mapinha de novo. Não, eu quero mapa. Dá uma olhada no que é a paz romana, tá? Itália. Saiu. Eu tinha saído aqui. Vamos lá.
Olha o que é a paz romana. Se eu vou chegando perto, vocês vão notar que ainda hoje a gente consegue ver lá na Europa, ela é cortada por rios. E quando você começa a pegar esses rios e você passa dos Alpes e você vai em direção ao norte, você consegue, por exemplo, perceber o papel que esses rios têm. Desde rios como o Sena, rios como o Danúbio. Esses rios, eles justamente marcam uma divisa bastante, quando você junta uma série de rios, Reno, Danúbio, você junta o Ródano, você consegue perceber que você quase que faz uma divisão entre essa área central da França até você passar aqui pela altura da Alemanha, pela altura da Áustria. E esses rios, de alguma maneira, foram um marco para que você pudesse entender o que é a Pax Romana. Diante desses rios, foi determinado que uma série de cidades deveriam ser construídas e uma série de legiões deveriam ser estacionadas dentro desses rios. Essas legiões, essas cidades teriam o papel de definir pela primeira vez uma fronteira romana. Você poderia avançar, você poderia discutir até, mas você não poderia ultrapassar, você não poderia chegar além daqueles eixos, além daqueles entornos, além daquele espaço que era o limite entre Roma e o que eles passariam então a chamar de povos bárbaros. Os povos bárbaros, diferentes daquilo que muitas vezes as pessoas imaginam, eles sempre estiveram em conflito com Roma. Só que Roma, num primeiro momento, está com esses conflitos dentro do seu processo de expansão. A partir de Otávio, você passa a trabalhar com a ideia de Roma como manutenção. Ela pode até expandir o império, como Adriano vai expandir, eu vou falar, mas ela parte da ideia principalmente de manter o seu território, o que vai fortalecer, Renan, a lógica de romanização. Porque você passa a ter gerações e grupos que passam a ser educados, reconhecidos como cidadãos romanos. Lembrando que nem todo mundo é cidadão romano. A cidadania romana, poder participar dos núcleos de cidadania romana é uma coisa muito específica, muito especial e voltada a alguns determinados grupos. Quando você cria um modelo como a Pax Romana, você passa a trabalhar em uma ideia de criar um mecanismo onde você diz, olha, se você descer, bárbaro. Já cria um antagonismo, uma posição, o romano versus o bárbaro. Tem nessa região aqui, voltando lá para o mapa, tem nessa região aqui, entre os romanos, onde hoje está Sérvia, Croácia, toda essa região aqui, ela era chamada de Dácia. Dácia. Essa região ao norte da Grécia, e que vai pegando essa lateral aqui com a Itália, ela é chamada do Adriático, ela é chamada de Dácia. Essa região tinha uma série de grupos que disputavam e que estavam aqui. E eles eram constantemente assediados por grupos vindos de Áustria, de Eslováquia, por grupos vindos aqui das regiões mais ao norte. Entre esses grupos, você tinha alguns que eram chamados de godos, que era uma nomenclatura muitíssimo genérica. Muita gente acha que eles vão aparecer só lá mais tarde, quando os bárbaros estão. Não. E os romanos vão ter um cronista que vai contar, especialmente sobre... Ele está na fronteira da Dácia com a Germânia, que pega aqui a Áustria e a Alemanha, e ele vai escrever sobre estes bárbaros.
a figura destes bárbaros. Quem eram esses bárbaros? O que faziam esses bárbaros? Ele vai escrever um manual que tinha o objetivo de criticar os romanos. Olha como nós estamos perdendo as nossas características, como nós estamos nos perdendo. Eu vou mandar para vocês material, uma fonte documental maravilhosa, e vocês vão estar vendo. Ele está contando sobre os bárbaros, falando mal dos bárbaros, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, apesar da Pax Romana, nunca paramos de trocar mercadorias. Apesar da Pax Romana, os romanos tentam vencer eles há mais de 1 século e vem perdendo de maneira recorrente. Eles não invadem Roma, mas Roma não conseguiu expandir. O que me ajuda a perceber que a medida do Otávio não é uma medida aleatória. A medida do Otávio é uma medida, inclusive, protetiva à estrutura e à organização da própria Roma. Otávio vai ser substituído pelo tio dele, já considerado os primeiros dos sucessores com características muito peculiares. Primeiro que, diante de alguns quadros de revoltas e levantamentos, ele simplesmente não combate. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda e fica tranquila, depois está tudo gravadinho aqui com a gente. É o Tibério? É Tibério, 1437. Aliás, que sequência, né? Depois de Augusto, você vem com Tibério, Calígula. Aí vem Cláudio. Dá uma respirada, melhora aqui. Aí depois a gente vai para Nero. Suetônio é o cara que escreve a vida desses primeiros imperadores. Eu preciso ter muito cuidado. Esses imperadores têm vidas escritas normalmente por inimigos políticos. E sempre que eu vejo alguém contar de um inimigo político, é sempre muito problemático, não é não, Pedro? Pô, já imaginou se a tua vida fosse ser contada pela pessoa que mais não gosta de você, como é que ela ia retratar você? Já imaginou, Edilmar? Pô, essa aí, pô, aquela pessoa que te olha com aquele rancor. Muito difícil discutir quem são os 5 melhores. Até porque tem uma variação muito grande aí. Mas a gente vai falar de alguns deles. Tem a era dos 5 melhores, isso muito se discute por aí. Eu vejo muita gente falando isso por aí. Cara, repara, tem gente que acha que o período de Tito e Vespasiano é o mais importante economicamente. Mas quem vem de tradição religiosa vai ter a coragem de dizer que o período de Tito e Vespasiano foi o mais... Não vai! Não vai. Então eu tenho... Rainha, desculpa, você falou grego aí, não sei nem do que tu tá falando. Tito e Vespasiano eram os comandantes militares romanos em Jerusalém. E entre os seus feitos, eles vão destruir o templo, expulsar os judeus e salgar a terra. Pro romano, tá de boa. Para os grupos de tradição religiosa, não vai, cara, não vai. Então, eu tenho isso. Os ruins, Renan, são mais fáceis, porque eles capricharam. Nossa Senhora. Cômodos, Nero, Calígula, eles capricharam. Mas o Marco Aurélio também é famoso demais por causa das meditações. O pessoal quase não fala de Trajano, que foi um dos auges da expansão territorial. Mas Marco Aurélio todo mundo sabe quem é. É por causa do estoicismo. Que nem era tão estoico assim, tá? Mas não vou entrar nesse mérito ainda. Essa é a cena de aula que vem. Deixa eu trabalhar os primeiros aqui. Então, repara. Tá claro para vocês que Otávio tá criando uma coisa. Otávio não tá partindo de uma ideia claramente constituída. Otávio tá praticamente criando um modelo. Otávio está praticamente, ainda o Senado vai estar constantemente questionando se outros vão conseguir aquilo que Otávio conseguiu. Então a entrada de Tibérios, eu preciso ter essa clareza. Tibérios é um líder militar
com características repressoras e que vai estar sendo colocado ali